Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Mais uma vez aqui é Thiago Garcia falando com vocês sobre mobilidade elétrica. Demorei muito para fazer esse vídeo, na verdade não é o meu vídeo, é um resumão, é um corte meio que pela metade apenas da audiência pública que rolou no canal da BVE, juntamente com os bombeiros do estado de São Paulo e a Liga Bom, e dezenas de especialistas falando sobre a história da regulamentação das vagas de carregamento. Então, trata-se de uma audiência que foi transmitida online pelo YouTube e eles deixaram o arquivo completo para todo mundo que participou dessa audiência. Inclusive eu participei como Abravei, representando os usuários de mobilidade elétrica, e eu decidi dar uma pincelada lá, tirar os melhores momentos. Consegui reduzir de 3 horas e meia para 1 hora e meia, aproximadamente. Então, fica a dica para vocês. Eu peguei os melhores momentos que eu considero interessantes para vocês saberem. Teve uma participação, a penúltima participação, que eu deixei na íntegra, que é para vocês avaliarem todo o contexto que foi falado até aquele momento. E essa penúltima e última parte, para vocês notarem que nós temos, de certa forma, uma conscientização, ou no caso, uma convergência entre 90% das pessoas que participaram dessa audiência e uns 2 ou 3 que acabam destoando na forma de trazer a questão. Mas eu faço questão de deixar essa parte na íntegra para vocês chegarem às suas próprias conclusões. Inicialmente, agradecer a todos os envolvidos nesse processo, que é um marco fundamental no processo do crescimento de uma cultura prevencionista e fortalecimento da segurança contra incêndio em todo o país, que foi alçado com esse processo. Agradecer o Coronel Washington, que é o presidente do Conselho Nacional de Comandantes Gerais dos Corpos de Bombeiros Militares do país, da Liga Bom. Em seu nome, agradecer a designação do Coronel Schroeder como presidente do Comitê Nacional, que está tratando dessa questão com todo o brilhantismo e principalmente com a oportunidade de trazer todos os setores envolvidos nesse processo, todos os interessados e a sociedade como um todo. Isso tem feito e realizado um crescimento ímpar, não só na temática atual do comitê, mas em todo o processo de normatização dos corpos de bombeiros do país. Em seu nome também agradecer o Major Ronaldo, que tem sido uma ponta da lança aí nesse processo. Obrigado, Ronaldo, por tudo que tem sido realizado e construído nesse cenário com toda a sociedade, com órgãos, entidades, empresas e todos os envolvidos. O nosso comandante Coronel Pavão, que é o presidente aqui da Fundabom, que nos cedeu o espaço para a gente fazer, e ele está construindo junto com a gente, junto com todos os integrantes da Fundabom, esse processo de normatização para trazer essa nova norma, esses novos regramentos para toda a sociedade, essa construção desse processo. Senhor Alexandre, da Associação Brasileira de Veículos Elétricos, em seu nome agradecer a todos os órgãos, entidades e empresas e todos aqueles que estão participando ativamente desse processo que está sendo construído a dezenas de mãos, que sendo um marco na construção da segurança contra incêndio do nosso país. Muito obrigado e agradeço a todos, e a gente passa a palavra para o nosso comandante Coronel Washington, que conseguiu linkar novamente. Comandante, a palavra do senhor. Ô comandante, para nós é uma satisfação imensa participar dessa audiência pública, demonstrando mais uma vez a preocupação, né, desse conselho nosso, dos 27 comandantes gerais de bombeiros de todo o Brasil, né, dos 27 estados aí, em trazer realmente um estudo técnico pelos bombeiros militares e também a participação da sociedade pública, privada, né, e de forma geral. Então, primeiro, elogiar todo o trabalho feito por esse comitê, que é um comitê que foi feito realmente a muitas mãos, né, onde buscamos não só as experiências
de vários estados que têm com relação à legislativa, São Paulo, Rio de Janeiro, entre outros estados que estavam já estudando essa normativa, mas buscamos também conhecimento em outros países, como a Alemanha, a China e demais países aí que comporam todo esse estudo. Dizer para todos dessa audiência pública que a corporação, ela buscou não só o interesse do Estado, da proteção à vida, mas também ter um olhar para o empresário, para o investidor no nosso território nacional, seja pela construção civil, que vão ter que adequar com a chegada das novas tecnologias, ou seja também pelo setor automobilístico. Então, para nós, é uma alegria esse momento de agora buscar a contribuição dos senhores. Eu acho que é um momento ímpar de ouvir os senhores para essa contribuição, para que nós possamos realmente construir uma nova normativa nacional, onde os 27 comandantes gerais, 27 estados, ficarão muito confortáveis para recebê-las e aplicar em seu estado. No mais, Coronel Nilton, agradecer toda a equipe, todos os comandantes que estão aí presentes nessa audiência e que vão conduzir esse trabalho. Então, em nome da Presidência Nacional, de todos os comandantes gerais de bombeiros do Brasil, deixo meu abraço, deixo realmente o deferimento por todo esse trabalho, por todo esse estudo que já está há mais de 4 meses aí em estudo e trabalho e ouvindo já muita gente, e mais uma vez parabenizá-lo por abrir agora para que a gente possa ouvir mais ainda, ou seja, para chegar num ajuste final onde nós vamos se sentir parte e contribuintes dessa nova norma que virá para o nosso país, para não atrapalhar o crescimento da tecnologia. O intuito não é esse. O intuito é salvar vidas e a proteção do patrimônio. Meu muito obrigado. Obrigado, comandante. Senhores. Bom, do nosso lado, primeiro, a importância do que a gente está fazendo. A tecnologia, a eletrificação, ela vem agora na mobilidade, na indústria do transporte, né? Nós estamos falando primeiro nos automóveis, dos veículos leves, mas a eletrificação está chegando nos caminhões, nos ônibus, nos levíssimos, nas bicicletas, motocicletas, patinetes, enfim. A eletrificação, ela vem, no primeiro momento, com o objetivo de termos um meio ambiente melhor, termos uma qualidade de vida melhor. A eletrificação, ela vem ajudar a indústria da mobilidade a ser mais amigável ao meio ambiente, a gente ter uma melhor condição no planeta, de tudo que a gente está vivenciando. A gente sabe a importância de cuidar do planeta. Então a eletrificação, ela chega no primeiro momento não como uma opção econômica, ela chega com essa missão ambiental. E nesse processo, o que acontece hoje é que nós temos também a questão econômica dentro disso, né? A questão do desenvolvimento da indústria, na geração de empregos, na geração tecnológica, né, o avanço que a eletrificação tem representado para o transporte, para os ganhos. Falamos aí desde uma coisa bem simples, um motorista de aplicativo hoje que consegue ter um rendimento melhor para sua família quando ele usa um veículo elétrico, e ao mesmo tempo na cidade ele está emitindo zero, né, o veículo elétrico ele não tem escapamento, a emissão dele é zero. E ao mesmo tempo a gente tem também outros ganhos importantes, como poluição sonora. Quando a gente vai para os ônibus, então, o ganho para a sociedade é gigantesco, para quem usa o ônibus elétrico e para quem também está do lado de fora, né? A gente sabe a questão da poluição e tudo mais. Quais são as normas que já têm publicadas, que é muito importante a gente reforçar, para carregadores de veículos elétricos? A BNT-NBR 17019 foi em 2022, então ela define muitas questões elétricas. A própria 5410, que são instalações elétricas de baixa tensão. E a NBR-IEC, que é um consenso internacional já, 61851, parte 1, que são sistemas de recarga condutiva para veículos elétricos. E o CB24 criou uma comissão de estudos, que é a de segurança contra incêndio em sistemas contendo acumuladores de energia. Ela é liderada pelo Marcelo Valle, então atualmente tem 9 grupos de trabalhos, toda a sociedade é muito bem-vinda, vários bombeiros militares participam dessa comissão de estudos, e de fato eles estão estudando, porque desde 2023
né, que essa comissão de estudos começou e muitos assuntos foram amadurecendo, né, até que a gente possa criar normas técnicas específicas. Por que a edificação ela tem que ser muito segura? Esse caso aqui que aconteceu de um incêndio em 2023 no aeroporto de Luton, no Reino Unido, envolveu 1.300 veículos pegando fogo e essa edificação ela colapsou. Foram 150 voos cancelados, mais de 27 mil passageiros foram afetados, né? E obviamente todo mundo pergunta: foi o veículo elétrico que causou isso? Não, o início do incêndio foi num veículo a combustão, mais propriamente um veículo a diesel. Mas isso mostra o quê? Mostra a fragilidade das edificações, principalmente nos ambientes de garagem. E por que essa fragilidade ocorre? Eu calculei o tempo, né, aqui, então em 7 minutos você tinha 3 carros pegando fogo. Em 14 minutos, 6 carros. Em 37 minutos, 25 carros. Isso são reportes de pessoas que estavam lá e dos bombeiros. Quando atingiu 50 minutos, foi dada uma informação que 80% da laje do terceiro pavimento, que cabe em 540 carros, estava em chama. Então, isso nos dá o quê? 432 carros em 50 minutos. Dá mais ou menos 8,6 carros por minuto. E que é isso? Cada carro queimava a 7 segundos. Então, isso é um dado muito interessante para a gente entender por que isso está acontecendo, sendo que eu tinha poucos carros elétricos ali, né? E o relatório da Bedfordshire, que são os bombeiros locais, concluiu, né, depois de um ano, que o vento ajudou nisso, então a edificação tinha aberturas, né, nas laterais, e que o vazamento de combustível ele se espalhou para outros pavimentos. Então o incêndio acelerou por conta do vazamento dos combustíveis. Isso é decorrente dos tanques que são feitos normalmente de polímeros, né? Então depois de 2, 3 minutos eles costumam abrir, né? E aí isso acaba se tornando um risco maior, o fogo se espalha. A minha sensação, né, é que a questão da segurança contra incêndio em garagens, em edifícios garagens, independentemente desse novo risco, né, que é representado pelos veículos elétricos, ela desde o princípio ela foi subdimensionada, vamos dizer assim, né? A grande carga de incêndio existente nesses edifícios, a proximidade dessas cargas representadas pelos veículos, né? Apesar das características positivas de ventilação que muitas vezes esses edifícios dispõem, né? O baixo pé direito que caracteriza essas edificações, né? Representam, né, tudo isso, um risco muito grande de ocorrências de incêndio, de grandes danos, que certamente, pelo advento dos veículos elétricos, pode se intensificar, pode, né? Isso não é determinante, não é? Eu imagino que os veículos elétricos, com seus desenvolvimentos das baterias, esse risco gradativamente vai ser contido, esses incêndios severíssimos, né? É certo que vão evoluir no sentido tecnológico, de sistemas de restringir isso daí, mas, né, o passivo já existe, não é? Então há necessidade que essas regras associadas a veículos não se restringam às garagens, não se restringam aos elétricos, mas se apliquem às edificações, aos pavimentos de garagem como um todo, deteção, controle de fumaça, sprinklers, sistemas confiáveis de hidrantes, de extintores, tudo que for possível, né? As barreiras, né? A resistência ao fogo da estrutura já subdimensionada de origem, né? Por conta dessa não ter sido, enfim, o risco não ter sido estimado de maneira adequada no passado. Nosso entendimento, os veículos eletrificados aqui no Brasil já seguem normas de homologação e segurança, são normas rigorosas, são baseados em regulamentos internacionais, né, estabelecidas por órgãos aqui do Brasil, CONTRAN, SENATRAN e METRO, e o próprio desenvolvimento tecnológico, né, com incentivos para desenvolvimento seguro. Então, nós entendemos que o veículo ele tem esse cuidado e tem a segurança necessária, né, os veículos que são homologados, certificados aqui no Brasil. Na parte de certificação das estações de recargas, entendemos também que é importante, deve haver, juntamente com a instalação realizada por profissionais, né, e
tem que ter essa aprovação, né? Como o próprio Coronel Schroeder comentou, tem que ter essa responsabilidade e tem que ter essa vistoria contínua. Acho que isso é um ponto que a gente também pôde ver do que a gente viu lá fora para trazer para cá, para o Brasil. E aí, 3 pontos aqui de itens finais, né, que é trabalhar nessa parte de sistema de detecção e supressão de incêndios. Eles podem oferecer uma solução de segurança eficaz, menos onerosa, mais rápida de ser implementada, pode trazer eficácia mesmo. E também medidas de segurança, né? A gente vê que o pessoal trabalha muito com soluções tecnológicas que possam trabalhar com gerenciamento térmico, ou fazer um protocolo um pouco diferente para uma determinada condição. Então acho que são esses pontos que a gente se propôs na época a discutir, contribuir e trabalhar todos juntos para produzir esse material técnico, né? E para finalizar, um entendimento nosso também na parte do escopo, né, que a parte muito focada no veículo, mas também existem outros equipamentos que usam também baterias e também tem sistemas de gerenciamento. Quer dizer, é importante também trazer esses entes também para essa discussão, né? Bom, outra coisa bastante importante para os senhores aqui, que compromete a segurança, são os modos de carregamento. Vocês podem pensar que o sistema obsoleto, chamado tipo 1, modo de carregamento tipo 1, no Brasil isso não se encontra, mas saibam os senhores que não necessariamente, né? Nós temos outros países aqui da América do Sul, com pequenas empresas, ou mesmo no Brasil, aí, pequenas empresas desenvolvem o que é mais conveniente, que ainda fazem modelos com o veículo conectado diretamente na tomada. Isso daqui compromete absolutamente a segurança, né? Então nós temos que nos preocupar em coibir a implementação desse modo aqui. Outro modo que pode comprometer a segurança, porém muito mais seguro, é esse modo 2, é aquele carregador portátil, né? Ou aquele carregador que nós gostamos de falar dentro da BVE, que eles devam ser usados somente em questões de emergência, em último caso, né? E por que estou dizendo isso? Porque nós, dentro da BVE, incentivamos a instalação dos carregadores de parede, aqueles chamados wallbox. Por quê? Porque estes aí dependem de uma instalação muito mais aprimorada do que você simplesmente ligar o seu veículo na tomada, mesmo através de um sisteminha aqui que é certificável. Porém, a partir do momento que você ainda não tem essa certificação, você pode comprometer trazendo padrões paralelos ou não avaliando a qualidade desse sistema. Indo direto ao ponto, esses sistemas podem chegar com capacidade de 32 amperes e não funcionando. Se a instalação porventura deixar passar esses 32 amperes, você pode ter uma sobrecarga perigosa no sistema de recarga. Tá? Então nós incentivamos o máximo possível que se use o modo 3, que é o modo AC, chamados wallbox, e o modo 4, que é o DC, aquele de carga rápida, que vai ser totalmente utilizado no sistema de recarga público. E aqui na escala de valor, o modo 4 é o que para veículos pesados é apenas usado o modo 4. Então a certificação nesses sistemas também se faz totalmente necessária. Bom, para terminar aqui, as normas, né? O Rogério Linha aqui citou algumas normas importantes relacionadas à instalação, citou aqui uma IEC, a 61851, que contempla toda a cadeia de segurança, né? Então nós temos que, o que nós estamos trabalhando agora é simplesmente para tapar os buracos, né? A IEC 61851, ela já foi incorporada à BNT, assim como a IEC 62196, que diz respeito aos plugs e às mangueiras, porém nós estamos, como eu falei, tapando as lacunas para que o máximo possível das normas que comprometem a segurança e a satisfação do usuário sejam incorporadas aí de maneira definitiva pela ABNT. E nossa primeira parada foi exatamente nesse centro de recarga da Shell Recharge, que é o maior centro de recarga de carros elétricos particulares do mundo.
ele está equipado aí com 258 carregadores de alta velocidade. Como a gente pode ver nas imagens, né, os carregadores ficam um pouquinho mais altos, tem ali uma proteção para qualquer incidente com os carros, mas eles ficam numa disposição eficiente, né, carregadores colocados lado a lado em vagas de tamanho comum. Ele foi inaugurado em setembro de 2023, atende aproximadamente 3 mil veículos por dia. E aí, o que a gente observou lá durante a nossa visita, né, que a recomendação que eles dão para os motoristas é que eles aguardem numa área de conveniência, onde você tem ali uma área de alimentação, banheiros, por razões comerciais, obviamente, ali para você fazer a venda, mas também para evitar ali uma grande circulação de pessoas. Na parte de sistema de segurança, nesse caso, nesse centro de recarga, eles possuem monitoramento por câmeras convencionais e também por câmeras termográficas. E aí, em caso de acidente, como é o protocolo, eles comunicam, né, a central de recarga, que aciona os bombeiros, a área é isolada, se o fogo for de baixa intensidade, eles tentam apagar e, se não, eles aguardam a chegada do corpo de bombeiros. Desde a inauguração desse hub, não foi registrado nenhum incidente. A gente também visitou durante essa viagem uma estação de recarga de ônibus. E aí é importante falar um pouquinho da cidade de Shenzhen, porque ela é uma cidade que tem um alto índice de eletrificação da frota. Todos os ônibus e todos os táxis são elétricos, e também entre os automóveis particulares também há um grande índice de eletrificação. Quem já visitou a cidade sabe que até o barulho do trânsito lá é muito menor do que em outras cidades por conta desse alto nível de eletrificação. E aí nas estações de recarga de ônibus, os sprinklers não são obrigatórios, eles são opcionais, porque não existe uma regulamentação que obrigue a instalação. O procedimento em caso de acidente é parecido com o do hub de recarga, né? A central da garagem é acionada, em seguida os bombeiros se isolam o local e usa-se água para controlar a temperatura. Não há, nesse caso, nenhuma grande infraestrutura especial de segurança, tem ali principalmente a brigada de incêndio local. E também nessa garagem, nessa central de recarga aí dos ônibus, também nunca foi registrado nenhum incidente grave. Também durante a viagem, a gente foi visitar um prédio que é um misto de prédio comercial e residencial, que é um prédio novo e que possui aí um alto padrão de segurança. E aí existe ali uma regulamentação de que não é permitido instalar carregadores abaixo de 3 andares da terra ou acima do 3º andar da garagem, né? E aí a gente tem, né, pelo que a gente conversou também com as empresas que fazem instalação, também com os responsáveis pelo condomínio, de que esses carregadores AC de baixa potência, o wallbox que foi falado agora há pouco, eles oferecem um risco muito baixo. No caso desse prédio, que é um prédio, como eu falei, novo e que já possui um alto padrão de segurança, aí ele possui todos os sistemas de segurança, sensores de fumaça, extintores, sprinkler, exaustor de fumaça, e aí também algumas ferramentas para remoção de veículos. Assim como nos outros casos que a gente visitou, a gente não encontrou nenhum registro de incidente no local. Mas também é preciso ressaltar de que esse é um exemplo de um prédio novo, né, de um prédio que foi recentemente construído. Mas existem na China milhares de outros prédios mais antigos que possuem carregadores instalados, mas que não existe um sistema de sprinklers ou outros itens de segurança. Então essas normas elas vão sendo adotadas para os prédios mais novos. E aí a gente também fez uma visita para conversar com os bombeiros locais, né, os bombeiros de Shenzhen. A gente teve a oportunidade de acompanhar uma simulação, fez um tour ali para conhecer a infraestrutura do local e também os equipamentos e os treinamentos que eles fazem. Basicamente o que a gente ouviu dos bombeiros lá é de que o combate ao incêndio, né, nos carros elétricos é muito parecido com, o protocolo é muito parecido com o de veículos a combustão. O procedimento: isolar o local, identificar o veículo, usar um jato de água para controlar a temperatura, fazer a remoção
das vítimas, e aí ficar nesse controle do fogo até o final. E aí as estatísticas dos bombeiros de Shenzhen também mostram, né, conforme a gente já viu aí alguns estudos, de que os incidentes com veículos elétricos são muito menores, né, estatisticamente falando, do que na comparação com veículos a combustão. E aí, para encerrar aqui a minha parte, só algumas também outras informações gerais. Acho que na China os procedimentos e regulações de EV são muito parecidos com veículos a combustão. Existiu aí, né, nos últimos meses, circularam algumas reportagens sobre proibição de estacionar carros elétricos em alguns prédios. É importante ressaltar de que isso não é uma decisão governamental, ou seja, não é uma lei que proíbe o estacionamento de veículos elétricos numa cidade ou numa região. Isso foi uma decisão de algumas empresas que tomaram por conta própria, por uma decisão delas, no estacionamento particular delas. Portanto, não existe uma lei ou algo relacionado aos governos das províncias ou ao governo nacional da China que proíba o estacionamento de carros elétricos. A gente tem estudos realizados por uma companhia de seguros americana que mostra que de um recorte de 100 mil veículos da mesma idade, de mesmo comparando elétricos e a combustão, para esses 100 mil veículos, 1.529 veículos a combustão pegam fogo. Lembrando, da mesma idade. Enquanto apenas 25 elétricos pegaram fogo. Isso já mostra que o veículo elétrico ele é bastante mais seguro em relação a pegar ou não fogo. Próximo ponto, que é importante a gente entender, por veículo, qual que seria esse risco? Né? Então a gente pega basicamente o número de 100 mil, ou de 25 dividido por 100 mil, e a gente tem, para cada veículo, qual que é a chance dele pegar fogo. Então a gente pode estimar, de modo grosso aqui, em cima desses dados que já são bastante consolidados, que a gente tem uma maior probabilidade de 61 vezes incêndio em veículos a combustão. Tá? Quando a gente fala de risco de incêndio, né, então a gente tem que agora atribuir a severidade. Quando a gente fala de veículos elétricos, ele tem algumas componentes, especialmente a questão do fluoreto de hidrogênio, que pode tornar esse incêndio mais severo no seu desenvolver. Então, a NTSB, junto com a ISO, coloca ele na categoria de 9, enquanto veículos a combustão de 8. Sendo, então, a categoria 10, veículos com gases sob pressão, hidrogênio, GNV e biometano. Nesse caso, a gente consegue, então, estipular qual o risco dos veículos a combustão em relação aos elétricos. Então, aí ele se passa a ser 54 vezes maior. Aqui a gente também tem que entrar sobre como se desenvolve um incêndio com carro elétrico comparado a um veículo a combustão. Então são usadas duas métricas, né? Uma que é a liberação total de calor, né? Total Heat Release, e também a taxa de liberação de calor em quilowatts, que demonstram como ele evolui e como ele pode impactar principalmente o patrimônio. Então eu trago aqui estudo da NFPA sobre garagens e estruturas de garagem com veículos elétricos modernos. E eles trazem a seguinte questão: se ampliou muito a quantidade hoje de plástico nos veículos modernos, inclusive o tanque de combustível. Aqui a gente tem a imagem de um tanque de combustível que após 1 minuto e 50 derramou seu combustível sobre a garagem, lateralizando esse incêndio. E eles trazem estudos comparando veículos elétricos e a combustão no que diz respeito à taxa de liberação de calor em quilowatt. Então a gente pode ver aqui nessas linhas com os círculos e as marcas em X, demonstrando que veículos a combustão liberam mais calor do que os veículos elétricos, tá? De equivalente tamanho e autonomia. Tá? Esses estudos também são baseados em cima de um estudo feito na França, com tecnologias, aliás, anteriores a que temos hoje no Brasil, e novamente, assim como o estudo anterior, demonstra o mesmo fato. Veículos a combustão apresentam uma taxa de liberação de calor maior. Quando a gente fala taxa total de liberação de calor, a mesma premissa também é verdadeira, né? Para surpresa de muitos. Tá? Então, veículos a combustão, eles liberam mais calor no total do que os veículos elétricos. E a gente pode ver também a diferença de tempo até que essa liberação ocorre, tá? Dando alguma vantagem para os veículos elétricos. Agora sim, temos um componente sério na questão e nessa equação: fluoreto de hidrogênio. Ele traz impactos severos na respiração, né? E para o sistema respiratório.
Mas a gente deve lembrar que junto com ele e também em veículos a combustão, a gente tem o monóxido de carbono e o cianeto de hidrogênio, que também são gases que podem levar a óbito. Nesses estudos que foram realizados, se comparou a emissão de todos esses gases. Então a gente pode observar que não só veículos elétricos liberam o fluoreto de hidrogênio, mas também veículos a combustão por plásticos que utilizam este material. Tá? E lembrando que veículos a combustão têm um pico de emissão de fluoreto de hidrogênio, aliás, até mais elevado do que o início da combustão de veículo elétrico. Então a proteção deve se dar para todos os veículos, do ponto de vista dos brigadistas e quem está em contato com o controle desse incêndio. Né? Então aqui eles comparam monóxido de carbono, veículos a combustão têm maior emissão de monóxido de carbono, assim como tem maior emissão de cianeto de hidrogênio. Né? Agora, fluoreto de hidrogênio, os veículos elétricos de fato vão emitir um pouco mais. A RISE traz também um estudo importante, agora de 2023, sobre o qual se baseiam as normativas europeias para garagens, onde mostra que o momento que os veículos elétricos eventualmente pegam fogo, 47% desse tempo é quando eles estão apenas estacionados, em qualquer tipo de vaga, e não carregando. Então, não existe uma correlação entre recarga e um incêndio. De fato, quando o veículo elétrico está carregando, representa apenas 16% das ocasiões que pegou fogo. E 5%, somando então a essa faixa, foi em decorrência de instalações elétricas mal feitas. Sim, nos países nórdicos também se faz gambiarra. E qual é a forma de gambiarra que eles apresentam? Tomadas comuns sendo utilizadas para recarga. Então, o que eles sugerem é que se facilite a instalação de instalações de tomadas e wallboxes profissionais nas paredes, do que ter um conector que é passível de desgaste mecânico com o uso. Nós temos hoje no Brasil 2 NBRs já em vigor que garantem a qualidade das instalações elétricas de recarga e carregadores. E também uma IEC divulgada no Brasil para a qualidade dos carregadores. Nesse mesmo estudo, eles concluem, finalmente, já terminando por aqui, de modo geral, os veículos elétricos não apresentam um risco maior que os veículos a combustão. Os picos de taxa de liberação de calor e de fluxos de calor medidos nos testes de veículos a combustão foram decorrentes da queima de um tanque cheio de combustível, de gasolina, e foram superiores aos medidos nos testes de comparação com veículos elétricos. Isso no estudo da NFPA. Esses veículos elétricos não demonstram em testes gerar incêndios maiores que veículos com motores de combustão interna, de tamanho e projetos similares. Conclusão: a segurança em estacionamentos não se resume ao tipo de propulsão, trata-se de cuidar de todas as vidas e de todo o patrimônio. Sejam os veículos elétricos ou a combustão, todo veículo merece a mesma proteção, e o espaço deve acolher e proteger a todos em todas as vagas. E nesse espaço nós reunimos esse grupo para que pudéssemos fazer testes reais com fogo, em 2 unidades do veículo ID4 que foi disponibilizado pela companhia. Foram 2 dias de teste, um veículo por dia, mas basicamente diante de vários fatores, o objetivo era que deixasse esse grupo multidisciplinar trabalhar, e nós observamos aí pontos de danos que poderiam ser determinantes para causar o início do processo de reação química, consequentemente o fogo, e também o tempo de ignição, comportamento do fogo, distanciamento e magnitude do calor, todos esses pontos que seriam importantes nos estudos, também como método de extinção, como se comportaria esse fogo aí com o uso de extintores de incêndio, como seria esse combate, ele é útil ou não, é possível ou não, o uso da manta do Fire Blanket, ou da manta antifogo, como preferir, e o impacto também na contaminação da água. Para vocês terem uma ideia, o espaço de Vinhedo, a gente tinha um sistema de represamento de água por comporta, água do sistema pluvial, onde foi possível que nós pudéssemos represar a água para que ela fosse colhida para análises posteriores, tanto por parte da CETESB como da nossa gestão ambiental também e outros interessados, E nesse caso aqui, esses cenários aqui, a gente também observou uma coisa importante nesses estudos, que foi o quê? O processo de pós-combate, o tempo de espera, o tempo de aguardar posterior ao combate, se teríamos uma reignição ou não. Depois desses testes, o Corpo de Bombeiros cresceu muito em nível de conhecimento, porque deixamos de estar apenas no conhecimento teórico do que vínhamos buscando aí no mundo como um todo, mas conseguimos aplicar
esse conhecimento teórico na prática, e isso evoluiu muito o nosso nível de conhecimento, e pudemos comprovar que sim, é possível combater um incêndio em um veículo 100% elétrico e trazer bons resultados. E a gente acha fundamental essa preocupação, né, com essas novas tecnologias, porque isso envolve adaptações, novas instalações. Nós apoiamos integralmente o regramento disso, porque a gente sabe que o que funciona lá fora, às vezes aqui não tem o famoso jeitinho brasileiro, né, nas instalações. Então a gente precisa ser muito rigoroso a isso, porque a missão principal é proteger as vidas, né? E nós entendemos que, dentre várias rotas tecnológicas, os veículos elétricos vieram para ficar, e nós entendemos que precisa ter esse cuidado realmente, né? Que os nossos consumidores tenham essa segurança de adquirir os seus veículos, né? Para vocês terem uma ideia, nós, já há alguns 2 anos, nós contratamos uma cartilha para orientar os nossos concessionários, né, no manuseio desses veículos nas nossas oficinas. Nesse mesmo ensaio, a gente aprendeu que o incêndio se apaga e é com água. Isso funciona muito bem e o procedimento dos bombeiros é muito eficiente. O que a gente aprendeu nesse último ano trabalhando nesse tema, 9 meses agora? Primeiro que esse é um tema das garagens, né? Não é possível saber hoje, quando você entra numa garagem, se o carro é elétrico ou a gasolina. E o risco, como bem explicado pelo Clemente, ele existe. Vai acontecer incêndio de carro elétrico, vai acontecer incêndio de carro a gasolina, a severidade nos dois é muito grande, isso tem que ser tratado da mesma forma. Então nós temos que melhorar a segurança das garagens residenciais para todos os carros e todos os bombeiros, independentemente de situação. Aprendemos que são semelhantes a liberação de calor nos dois casos, com algumas diferenças como o Clemente mostrou, e aprendemos também uma coisa muito importante, que não é possível mexer em distanciamento de vaga de prédio existente e prédios novos. Por quê? Porque existe um código de obras que diz como essas vagas devem ser dispostas, e as vagas dos condomínios são dispostas em matrícula. Não é possível voltar num prédio existente e redistribuir as vagas. E colocar paredes corta-fogo também não é muito eficiente, porque você, ao colocar uma parede corta-fogo para todos os carros, já que você tem uma questão equivalente em termos de severidade do incêndio para carros a gasolina e carros a combustão, você ao entrar na vaga impede de você abrir a porta e conseguir sair daquele carro que está estacionado na vaga. De que hoje o nosso olhar ele deve estar na garagem e não simplesmente em uma tecnologia específica. Nós também temos que nos preocupar com as viabilidades dos nossos empreendimentos. A construção civil é algo muito... As moradias, vamos falar de residencial ou comercial, quando falamos em estado de São Paulo, elas são muito diversificadas. Quando falamos de Brasil, então, nem se fala. Nós temos apartamentos aí super econômicos, que podem custar até, sei lá, 100 mil reais, um apartamento super econômico, como nós temos apartamentos de alto padrão que podem custar 100 mil reais um metro quadrado. Acontece isso em Balneário Camboriú, por exemplo. Entendeu? Então é algo muito amplo e nós temos que entender, não simplesmente, não é nem a palavra simplesmente, mas não vamos colocar tudo ou não colocar nada. Temos também a diversidade com relação a imóveis prontos, imóveis novos, imóveis em construção, imóveis já projetados, mas que não iniciaram as construções, imóveis antigos e imóveis super antigos, certo? Ou seja, nós temos questões muito delicadas e muito diversas a tratar e para tomar as decisões. E às vezes fala, vamos colocar porque é só o construtor, tá? É aumentar um pouquinho o preço ali que não tem problema. Não, gente, quando nós falamos principalmente de habitação econômica, super econômica, que é o maior déficit do país, isso pode até, dependendo do que for aprovado, pode até inviabilizar uma habitação nesse sentido econômico e subeconômico, que nós não temos margem nenhuma para isso. E, logicamente, também nós não podemos descriminalizar, e não devemos descriminalizar, falar, vamos criar um sistema para habitação econômica e outro para habitação que não é econômica. Eu acredito que isso não é possível, nem deve ser possível, certo? Nós não podemos descriminalizar isso. Acreditamos que, realmente, o sprinkler seja algo que já é uma realidade no próprio setor. Já conversei isso com o Schroeder, com o Major Ronaldo, acreditamos que isso já é uma realidade, tá? Tive uma reunião hoje, inclusive, no Secob sobre esse assunto, e já é uma realidade, só que estamos com algumas alternativas de sprinklers
solicitamos agora através de Sprinklr ele ter ligado a hidrantes, e acho que isso que também nós vamos testar talvez no próximo teste ligado a hidrante, o que é algo que não inviabilizaria nem habitações econômicas no caso. Claro, tem um custo a mais, mas que a gente não quer inviabilizar. Toda montadora, isso não é uma particularidade da GM, mas a GM, claro, leva isso muito a sério, ela desenvolve o veículo para proteger o ocupante no caso de uma colisão. Aqui eu trouxe um exemplo só de um impacto frontal, mas ele tem diversos impactos lateral, contraposte, traseiro, enfim. Mas a imagem de baixo aqui do carro demonstra a preocupação que as montadoras estão tendo também de proteger a bateria. O que está em amarelo ali é a bateria. Então, desmistificar um pouquinho aqui, né? Qualquer colisão pode danificar a bateria, não é bem assim. Então, o desenvolvimento da estrutura do veículo também está levando em conta a proteção dessa bateria, né? Garantindo a integridade elétrica do veículo, né? E uma coisa, de novo, é a bateria 12 volts, outra coisa é a bateria de alta voltagem, que é o que a gente está conversando aqui. Então, abertura de portas, né, vai continuar funcionando, não tem problema nenhum, totalmente desvinculado com a bateria. Então aqui mais uma vez uma imagem de baixo do carro mostrando que todo o desenvolvimento estrutural do veículo é para proteger essa bateria e garantir a integridade dela no caso de uma colisão. Ainda falando um pouquinho de segurança e o funcionamento da bateria, né? Existem normas globais já hoje, não estamos falando do futuro, nós estamos falando de agora. Os veículos são desenvolvidos já baseado em algumas normas, tanto americanas quanto europeias. Eu destaquei aqui alguns pontos da norma, só para a gente poder ter uma ideia. A ideia não é entrar no detalhe de todas elas, mas vibração, né? Qual a capacidade dessa bateria se manter íntegra com todas as vibrações que ela sofre durante a durabilidade aí do veículo. Choque mecânico, eu já falei um pouquinho até do impacto, mas ela pode sofrer impactos, então ela é projetada, desenvolvida para resistir e garantir a sua integridade elétrica. Choque térmico, variações de temperaturas, né, tanto altas temperaturas como baixas temperaturas. Então, todo esse ciclo de temperatura, todo o pacote ali de bateria também é desenvolvido para se proteger e garantir uma durabilidade. E o último teste ali é a resistência contra o fogo. Então, ela também tem proteções contra calor intenso que venha a atingir ela por diversas razões, né? E no Brasil também não é diferente, não adianta eu falar aqui só de normas europeias, mas nós temos já o CONTRAN 749, que ele se baseia, claro, em algumas normas americanas ou europeias, mas que também abrange tudo isso e a gente acaba certificando os veículos para atender, demonstrando, né, que ele atende todas essas regulamentações. Eu não vou repetir, o meu colega claro, Alexandre, eu não vou repetir, talvez por todas essas seguranças aqui, a consequência é por isso que 0,02% somente apareceram incêndios aqui. Claro, tem outras construções diferentes, não tem combustível, não tem partes quentes, mas talvez a segurança também envolvida em todos esses desenvolvimentos possa justificar também esses estudos que o Clemente também já comentou. Assim, como a gente sempre falou, o combate a um incêndio de veículo elétrico é com água. Se você gerenciar de uma maneira inteligente o combate a incêndio com água, reduzindo a temperatura da bateria, você combate o incêndio de uma maneira muito similar ao carro a combustão. Eu acho que é fundamental para a gente conseguir desenvolver e melhorar talvez as seguranças aí de garagens. Aqui não se trata, acho que, de veículo elétrico mais, eu acho que a gente já passou sobre isso. O que a gente precisa focar é nessa segurança de estacionamentos que está protegendo todos nós aqui, né? Então, encerro aqui e agradeço. Obrigado, Alexandre. Com a adesão aí dos veículos elétricos e também dos acumuladores juntos aos sistemas fotovoltaicos, eu vou ganhar uma maior complexidade dos sistemas elétricos, como também já foi falado aí pelo Tadeu. Um minuto, professor. Que aí eu vou ter mais sistemas vou ter carregadores, vou ter conectores diferentes,
e aí eu vou sair assim de um sistema que hoje eu tenho, que é, tenho a rede em corrente alternada na minha residência, no meu comércio, e vou passar a sistemas onde eu possa ter uma rede em corrente contínua, que ela é mais suscetível a arcos elétricos, ou seja, eu tenho mais possibilidade de focos de incêndio, tem uma questão de segurança, né, de manutenção, que tem que ser ter uma melhor atenção a essa questão da segurança, da manutenção do meu sistema, e aí no futuro eu vou ter ainda cargas em corrente contínua podendo ser conectadas nesses barramentos em corrente contínua, e aqui eu vou ter mais um perigo, porque onde eu tenho cargas, eu tenho pessoas, né, utilizando esse serviço, eu tenho alguém utilizando essa carga, e ela vai estar junto aí, né, desse barramento CC, que em geral é um barramento, podemos dizer assim, mais perigoso do ponto de vista de interrupção de corrente, de interrupção do circuito. E além disso, eu tenho também uma questão o aumento, né, da capacidade que os sistemas vão ter que ter para atender a demanda de carregamento dos carros elétricos. Então, a ideia da apresentação não é ser alarmista quanto a isso, mas é mostrar que nós estamos evoluindo para um quadro em que cada vez mais os bombeiros vão ter que enfrentar sistemas mais complexos, com novos pontos aí de atenção quanto ao sistema elétrico e também, né, quanto aí à questão de incêndio, que pode aumentar aí com o tempo. Eu quero fazer uma fala aqui em 3 perspectivas. A eletrificação veicular, olhando do lado ambiental, do lado da saúde pública e da questão do desenvolvimento econômico. Acho que essas são 3 grandes forças que a gente tem que prestar atenção e olhar, então, para esse setor, o que ganhamos enquanto Brasil, quando a gente tiver esse tema bastante consolidado. Bom, para a parte ambiental, eu acho que todos aqui sabem dessas motivações. Nós vivemos aí uma emergência climática, é necessário uma descarbonização, é necessário a gente fazer a nossa transição energética. O setor de transporte, ele é responsável pelas emissões em âmbito global, varia entre as regiões, mas tem aí uma participação enorme, e a eletrificação veicular, ela tem sido colocada, claro que com importâncias distintas, mas para todos os mercados ela é uma grande alternativa para a gente descarbonizar o setor de transporte. E aí eu já passo para meu segundo ponto dessa perspectiva da saúde pública, trazendo aqui números da OMS, né, Organização Mundial da Saúde, onde, assim, muitas mortes prematuras que são provocadas por conta das emissões, né, internações precoces aí por conta de problemas respiratórios, né, os veículos elétricos aí têm contribuições, sobretudo pesados, né, material particulado, monóxido de carbono, aldeídos, enfim, e a gente começa a ver alguns resultados a gente está falando de pessoas aí, né? A gente está falando da saúde pública e quanto que é necessário a gente trazer alternativas que melhorem a qualidade do ar. China, Santiago, já começa a colher os frutos de uma política direcionada para reduzir as emissões, e que isso é extremamente significativo. A mobilidade elétrica é o carro, é o ônibus, é o caminhão, as bicicletas, né? Mas também tem todo um ecossistema envolvido. A gente tem que falar da infraestrutura, conectividade, energia, baterias. Então a gente está olhando para a mobilidade elétrica na perspectiva de geração de emprego e renda. Então acho que isso é algo que nós precisamos ressaltar. O Brasil não é protagonista na eletrificação veicular, aliás, nós estamos muito atrás dos mercados e a gente precisa olhar com bastante atenção e ver o investimento dessa indústria como uma oportunidade para o país. Em seguida, a representante da Abravei, a Associação Brasileira dos Proprietários dos Veículos Elétricos e Inovadores, o senhor Tiago Garcia, né, vice-presidente da Abravei. Ele tem MBA em Engenharia de Software e usuário de mobilidade elétrica há mais de 5 anos, sendo o primeiro motorista de aplicativo a utilizar um veículo elétrico no Brasil, consultor de eletromobilidade e criador de conteúdos de eletrificação. Tiago,
Obrigado pela presença e estamos ansiosos para ouvir o representante aí dos proprietários, né? Você é muito importante para nós. Muito obrigado pela oportunidade, fico muito feliz por fazer parte disso. Vocês estão vendo a apresentação? Tá tudo certinho? Sim. Ok. Então, assim, eu gostaria de primeiro falar o que é a Bravei. Como foi apresentado muito bem, é a Associação dos Proprietários, agora usuários de veículos elétricos e considerados inovadores, tá? Em primeiro lugar, queria falar para vocês quem é a Bravei. A Bravei são pessoas não somente que utilizam, mas que estudam e são apaixonados. Tanto que quem faz parte do quadro da Bravei são pessoas profissionais, como a própria professora Flávia, que acabou de me anteceder, o Tadeu, o Clemente. Então, foi muito interessante quando saiu o parecer técnico do Corpo de Bombeiros, né, a sugestão deles em 5 de abril de 2024, e naquele momento, inclusive, tínhamos 2 diretores na Noruega, participando de um evento sobre mobilidade elétrica com as principais autoridades globais sobre o assunto, onde inclusive foi uma oportunidade muito boa de trazermos esse parecer técnico inicial e ouvir também eles de tudo que eles passaram da experiência. Nós estamos focando exatamente na possibilidade de carregar na sua casa. Pergunte para qualquer motorista de aplicativo ou entregador da DHL, do Mercado Livre, de qualquer outra empresa que utilize veículo elétrico, onde ele gostaria de carregar esse veículo. É na sua casa. E quando a gente vê exatamente os números, tanto global quanto o Brasil, nós temos de 72% a nível global e 69% no nível Brasil de carregamentos domésticos, porque é onde mais agradável, é onde a pessoa aproveita o seu momento de descanso para carregar o seu veículo de uma forma mais segura, inclusive, porque você não está na rua, né? Então todo mundo quer sair de tanque cheio de casa. Quem não gostaria de sair de casa sem ter que parar num posto para abastecer? A partir do momento que você dificulta as instalações, você leva a tendência da pessoa não seguir as normas. Então deve ser considerado sempre a questão do usuário ter como fazer de uma forma correta, ao invés de complicarmos a situação. Sabemos que a mobilidade elétrica não vai voltar atrás. Então, que a gente permita que ela cresça de uma forma saudável. E, mais uma vez, obrigado pela oportunidade a todos. Muito obrigado, Tiago. Excelente apresentação. Peço desculpas aí pelo tempo. E nós vamos ter ainda mais 6 participantes. Eu vou ter que pedir encarecidamente a todos que reduzam o seu tempo para 4 minutos, para que nós possamos encaixá-los nos próximos 24, 25 minutos, para podermos terminar o nosso evento até às 18 horas impreterivelmente. Então, a próxima apresentação é do Rafael Bizaia Moura, da Associação Brasileira de Sprinklers. Tá, então eu trago uma comparação aqui, alguns já pincelaram o assunto, mas eu coloquei os extremos aqui, né, só para ilustrar. Sim, tivemos uma mudança de carga combustível. Então, a verdinha aqui, muito material metálico, né, não combustível. Já nos dias atuais, a gente vê a carga combustível realmente aumentada, com especialmente plásticos, né, sejam plásticos de engenharia, para-choque, para-lama, tanque, peças de motor interior, né, uma picape protetor de caçamba, lanterna e farol, antigamente vidro, hoje, né, alguns plástico, acrílico, seja o que for, temos mais plástico hoje em dia, isso que favorece o aumento da carga combustível, que diversos colegas aí já citaram, mostraram gráficos comparando. E aí agora meu comentário: proteção contra incêndio de veículos elétricos. A gente está muito preocupado com as baterias, né? Então eu trago aqui um pouco o que a norma da FM, né? Qual que é a nossa direção nesse tema. Norma FM são normas públicas, todos têm acesso, vocês podem acessar ela. E aqui a de garagens, né? Que a gente tem disponível. Proteção contra incêndio para nós de bateria elétrica, o desafio é realmente a duração do incêndio, tá? Proteção passiva, tem coisas que a gente pode minimizar o impacto de um incêndio posterior? Tem. Então, localizações de estações de recarga,
Não que a estação reduza a severidade caso aconteça um incêndio, a localização, mas limitando isso, né, a gente consegue proteger outras coisas do interesse na questão do patrimônio. Vou passar um pouquinho rápido esse item. E proteção ativa, também já confirmado por outros colegas. Água, um método muito eficaz de combate, então os chuveiros automáticos, né, os sprinklers para FM, uma categoria de risco 3, que gera uma densidade, né, essa parte de demanda, então uma densidade para uma área e também complementada com hidrantes. Essa é a recomendação que a gente vê na nossa norma. Então teve um aumento controlado da temperatura das baterias, com 47 minutos gerou a ignição. 1h04 é um local protegido de acordo com essa densidade, né, por incrível que pareça, a mesma densidade que eu comentei. 1h04 ativou o primeiro sprinklers, então ali uns 15 minutos após a ignição. 1h44, aqui a gente já está quase a 1 hora do incêndio, onde a gente tem o maior pico da liberação de energia, tá? Aqui, é claro, a gente teve um dominó das baterias, né, porque o hack ele possui várias baterias, e o término desse incêndio, realmente a gente não consegue extinguir ele antes, mas controlar ele, e é um incêndio demorado, e até que se consuma por completo, né, essa bateria, terminou com 3h15. Então, fazendo a matemática, esse exemplo aqui, que é um hack um pouquinho maior do que a potência que a gente teria em um veículo, né, a disponibilidade de energia, ele durou 2h30, basicamente. Então, essa é a justificativa da duração que eu comentei. E aqui, nesse teste, um objetivo alcançado, né, que seria o controle da propagação. Então, mesmo tendo 2 hacks adjacentes, esse teste foi um sucesso para nós. Muito nos preocupa a questão dos carregadores nos subsolos dos prédios, como já comentado, que é uma questão extremamente importante. Nós compreendemos que o cenário que foi descrito aqui numa das apresentações de colocar o carregador no medidor de energia de cada apartamento, e ainda mais pensando nos apartamentos em prédios antigos, é um cenário inimaginável, né? De acordo com as nossas normas atualizadas, é uma situação que é um risco, é um acidente declarado já. Aqui dou exemplo da portaria Senatran 990, que é basicamente o documento que rege o que o veículo precisa ter em função da segurança veicular, como, por exemplo, controle eletrônico de estabilidade, que é o SC, airbags, ABS, impacto contra poste, e também trago aqui a questão da flamabilidade dos materiais, né? Hoje existe um regulamento dentro do CONTRAN que trata da questão da flamabilidade que os materiais vão ter dentro do veículo, né? Do revestimento, de cinto, de banco, de painel, para a questão do controle da propagação de chama. Isso tudo que eu coloquei aqui de uma forma muito rápida, ele serve tanto para veículo a combustão quanto veículo elétrico. Então, qualquer tecnologia hoje que você for ser vendida aqui no Brasil, você precisa seguir esses regulamentos. Com exceção da questão do veículo eletrificado, híbrido plug-in elétrico, que ele tem um regulamento a mais. É um regulamento específico para essa tecnologia, para a tecnologia dos eletrificados, que trazem diversos requisitos lá dentro, como, por exemplo, já foi apresentado aqui mais cedo pelo colega da GM, o crash de veículo elétrico, ele é regido por esse regulamento. Então, ele traz requisitos também para bateria, como proteção contra sobrecarga, sobreaquecimento, proteção contra curto-circuito. Então, dentro desse regulamento, ele traz requisitos para os veículos eletrificados, seja elétrico, plug-in ou híbrido. Então, esse é o panorama de uma homologação de segurança, todos os requisitos têm que seguir, e quando a gente fala de veículo eletrificado, ele tem uma regulamentação à parte. Aqui eu trago um pouco o cenário do Brasil. Foi-se comentado sobre a eletrificação, como que essa eletrificação vai avançar. Aqui eu trago bem rapidamente um estudo que a Anfávia fez, que chama Avançando no Caminho da Descarbonização, e dentro desse estudo a gente coloca cenários. Um cenário gradual de eletrificação no mercado e um cenário acelerado de eletrificação no mercado. Aqui eu só chamo a atenção pelo número, não vou entrar específico no estudo, mas se a gente for levar em consideração a adoção dos veículos eletrificados na questão do cenário acelerado, em 2040 a gente tem 40 a 55% das vendas de veículos
elétricos. E o que quer dizer isso? Quer dizer que na parte da homologação, a gente entende que está sendo tratado. A questão do veículo, ele está sendo controlado. Tem certificação, tem homologação, tem diversos órgãos que estão controlando isso. A questão é quando a gente vai para a parte da infraestrutura, né? Para que a gente consiga alcançar esse número de 40% a 55% de veículos elétricos no mercado, a gente vai precisar de estimados 540 a 745 mil postos de recarga. Um número extremamente alto, né? Levando em consideração que, pelo estudo da Anfávia, a gente, em 2023, tinham 4 mil, a gente vai ter que partir para 540 a 745 mil postos de recarga. Então, é um número extremamente alto, e quando a gente fala nesse número, o que a gente coloca aqui como um gap que hoje a gente entende para veículos eletrificados? É a parte da infraestrutura de recarga. A parte que trata tanto dos requisitos, né, da certificação dos componentes, como também da certificação da infraestrutura como um todo, né? Então, esse é o ponto que a gente entende como faltante aqui quando a gente discute eletrificado. E qual que seria a sugestão que a Anfávia apresentou até na consulta pública? Primeiro, que a gente entende que a gente deve discutir a questão da certificação de carregadores, plugs, adaptadores, isso junto ao Inmetro, né? Como foi comentado aqui numa palestra antes, o Inmetro já criou um grupo que vai discutir não só isso, mas outros temas voltados à eletrificação, mas se vai discutir a questão da certificação de componentes. E a gente acha super importante a gente focar nesse ponto. Outra sugestão que a gente traz é que as instalações de recarga, elas estejam regulamentadas, e não só criem-se normas para isso, mas que essas normas estejam dentro de algum regulamento e essas instalações sigam esses regulamentos de acordo com as normas. Citei algumas normas aqui, citei a RT, mas isso são sugestões de normas. Claro, o grupo que está discutindo isso vai entender qual é a norma que melhor se aplica. Outro ponto que a gente traz, não adianta a gente ter o regulamento, ter as normas, mas não ter a certificação do ponto de recarga. Então, é essencial que quando se tem um ponto de recarga, seja feita uma certificação se aquilo foi construído de acordo com as normas que estão ali posto. E aqui é uma sugestão, a gente entende que isso deve ser feita por uma certificação de terceira parte, né, um organismo independente, ou até mesmo pelo laudo do Corpo de Bombeiros. É algo que a gente precisa avaliar, ou os dois conjuntos. A gente precisa avaliar como que seria essa situação. E por fim, não adianta a gente criar regulamentos, criar uma certificação e não ter uma inspeção periódica, né? Porque o ponto de recarga vai existir, pode ser que aquele ponto de recarga acabou que se tornou algo obsoleto, e a gente precisa ter uma certificação de que aquilo está funcionando ainda conforme as normas. Com isso, a gente chegou aqui por qual é a opção para a gente utilizar, se a gente começar a pensar na utilização do sistema de extração de fumaça para a garagem, pensando em sinistro. Aí, com certeza, não vai ser os dutos tradicionais que nós temos hoje nas garagens, então, os prédios existentes, vai existir uma necessidade de fazer alterações, e aí nós ficamos nas duas segundas opções. Como a gente viu aqui na apresentação anterior, você podendo chegar a uma temperatura até de 1.200 graus na hora do sinistro, isso leva a crer que, de repente, se um duto tiver acima dessa área que está sendo o sinistro, você teria que pensar em algo até superior aos dutos que tem na norma europeia. Esse duto é um duto que ele é fabricado dentro dos padrões de damper corta-fogo, ou seja, ele tem que ser homologado com isso como o IPT, para garantir que ele é construído numa condição adequada. Boa tarde a todos. Não sei se vocês me ouvem bem, estão vendo minha tela? Sim, estamos vendo. Então tá joia. Boa tarde a todos, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar tanto o comandante Washington, da Liga Bom, que é o presidente da Liga Bom, como o comandante Milton, do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de São Paulo, Coronel Schroeder e Major Ronaldo, pelo excelente trabalho que, durante o período de 32 anos que eu atuo nessa área, eu nunca me deparei com um trabalho tão bem feito. Para não estender muito, eu acho que essa audiência aqui é justamente para levar para a população o que é realmente um problema de uma bateria de íons de lítio. Aqui eu acho que o trabalho que o Corpo de Bombeiros, junto com a Liga Bom, que está fazendo, ele vai um pouco além do que simplesmente um veículo elétrico. Ele está analisando os riscos que tem aquela tecnologia. E não é inviabilizar a tecnologia. O trabalho está sendo direcionado, esses estudos, para a gente entender os riscos e tentar mitigar, tentar
tentar fazer com que não se propague e que a gente tenha a contenção dele, tá? De uma maneira muito simplícita aqui, não vou me aprofundar muito na parte técnica, até porque a gente sabe que tem aqui o público que está assistindo, uns entende e os técnicos já conhecem muito mais, né? Mas a gente também tem público que não entende muito o que está acontecendo, o que tanto falam em relação a esses veículos modernos, né? Eu de novo, eu gostaria de enfatizar que aqui não é um problema do carro elétrico. A gente tem um problema que são de veículos modernos e também um problema em específico com a reação ao fogo, que é da bateria de íons de lítio, tá? A bateria ela é formada por duas células, onde ela tem aqui esses elétrons e também tem essa parte de cá que é o lítio, né? Os íons de lítio. No meio, pessoal, vocês estão vendo essa minha imagem que tem um separador. Exatamente aqui onde ocorre o problema. Quando aqui acontece algum tipo de sobreaquecimento, algum tipo de química interna que seja volátil, um danos mecânico, elétrico, térmico, ou que seja, dentro desse elemento, eles se misturam e é onde começa uma ignição. Começa primeiramente a gerar uma parte de gases, depois ele entra em ignição espontânea, tá? Então é este o problema que o Corpo de Bombeiro ele está tentando buscar uma solução. Qual seria essa solução? A primeira coisa, qualquer bateria de lítio, seja de um veículo elétrico, seja de um patinete elétrico, de uma bicicleta elétrica, de um celular, de diversos equipamentos que a gente tem de casa, computador, notebook, o que seja, todos vão possuir baterias de íons de lítio. É a propagação desse fogo. Aqui é um exemplo também muito simples, onde vocês podem ver que começa a ignição em uma dessas células que a gente vai ter, as baterias de íon de lítio. O que eles estão tentando buscar através desses estudos é o quê? Não deixar entrar num incêndio em cadeia, onde ele vai se propagar rapidamente para todas as outras, é onde a gente perde o controle do incêndio, justamente aí o que aconteceu em vários casos que a gente está vendo e acompanhando mundialmente. Qual o maior desafio? A gente tem tentar pegar dentro dessa liberação de gases, que primeiro ocorre a falha da bateria, depois vem uma liberação de gases, entra a fumaça, aí vem o fogo. Então a detecção precoce nesse momento seria o ideal para prevenção e combate a incêndio. Nós não estamos falando de maneira alguma de brecar ou parar um desenvolvimento tecnológico. Isso daí, carros elétricos e tudo mais, é uma tendência mundial e não tem mais volta. Eu acho que o pleito aqui, talvez, e eu como sendo especialista na parte de incêndio, sendo usuária, porque eu também eu faço parte da população, e sou responsável técnica também, eu acho que aí que é um pouquinho que a gente tem que olhar. Isso não é uma responsabilidade técnica, como foi dito aqui anteriormente por um dos nossos colegas, que o Corpo de Bombeiro tem que fiscalizar. Eu acho que é um pouco ao contrário. Nós, responsáveis técnicos, temos que saber projetar e saber entender o que acontece dentro de um desenvolvimento de incêndio para saber fazer um projeto corretamente. E a gente trabalhar na prevenção. E não o bombeiro tem que trabalhar depois no combate. Eu acho que esse é o intuito de tudo, todos esses estudos e a dedicação e união aqui de todas as categorias que estão no setor. Então aqui é o nosso desafio, a gente pegar em liberação de gases e da fumaça, para não deixar desenvolver o fogo e daqui sair a propagação. Ademais a isso, em relação às partes estatísticas, em relação ao que falam em relação ao veículo elétrico e a combustão, tá? Isso não são nem comparativos, não vem ao caso aqui estatísticas, até porque a gente tem os veículos elétricos analisados nos últimos 10 anos. A gente tem a combustão, mas estatísticas, elas não são comparativas reais. E levando em fato até a própria apresentação que nós tivemos aqui do nosso colega, que é o Clemente, do estudo mesmo da NFPA, que ela tem ali um estudo próprio em relação aos EVs, que são de segurança, a parte de carros elétricos, ele mesmo, eu fiz aqui uma tabela comparativa em relação a isso. Não é o percentual de casos. O nosso problema aqui está sendo o que ocorre nesse incêndio com um veículo elétrico, uma bateria de lítio. Eu não vou nem falar veículo elétrico, tá? Eu vou falar um carro moderno, que é justamente essa terminologia que a própria NFPA utiliza. O que acontece durante um incêndio com um carro moderno? A diferença de um carro a combustão, a gente teria lá, por exemplo, origem desse fogo vem através do motor e do combustível. A gente tem uma propagação rápida e previsível. Temperatura máxima que a gente vai alcançar é de 1000 graus Celsius.
a gente tem liberações de gases lá, como monóxido de carbono, dióxido de carbono, e a gente também tem do hidrocarbonetos. Além disso, reignição são raras, extinção é convencional. Aí está o problema. Enquanto a gente tem esses carros que são com baterias de íons de lítio, origem normalmente vem no íons de lítio, é sempre lenta, por isso que eu falei que aquela parte inicial de liberação de gases, ela é lenta, e é ali que a gente tem que pegar e detectar. Depois ela se torna violenta. Pode ultrapassar, inclusive, a 1.500 graus Celsius, onde isso começa a comprometer, inclusive, a estrutura da edificação. É onde vem novamente um outro problema, né? Colocar embaixo de edificações, colocar principalmente dentro de residências. Até que o Tiago, que é o representante lá da associação, ele fez uma menção que me chamou a atenção, que é em relação a onde colocar esses carregadores por causa das pessoas que utilizam, a gente tem que sim viabilizar. Mas temos também que tomar muito cuidado, porque eles têm que ter o conhecimento do que isso causa para a família deles. E é essa a nossa preocupação. A preocupação, o que que é? Ele libera aqui dentro disso fluoreto de hidrogênio, vai ter a liberação de cianeto de hidrogênio, além da gente ter o normal, que é o monóxido de carbono, tá? Para quem não tem o conhecimento técnico, que é isso que talvez está faltando para a população, o cianeto de hidrogênio, pessoal, é extremamente tóxico e pode ser letal até em pequenas doses, que forem inaladas. Por isso que o corpo de bombeiro cada vez mais está se especializando no combate. Ele jamais pode ir para um combate sem um EPR, sem nada disso. Então tudo isso está sendo analisado cuidadosamente. Eles estão olhando para todos os lados da sociedade, inclusive para esses usuários desses carros eletrificados, né, vamos dizer assim, para poder utilizar ali e salvar a própria família deles, que eles estão levando um risco, às vezes, para dentro da casa deles, se eles não seguirem um critério de padrão. Não é inviabilidade, mas não é sair também puxando o gato, como a gente sabe que o brasileiro está acostumado a fazer, e sair puxando ali para carregar e ter a comodidade de carregar dentro de casa. É outro erro, tá? Porque a gente precisa ter monitoramento durante esses carregamentos. Veja alguns exemplos aqui que foram dados pelos colegas, que os países do lado de fora, multinacionais, outros países, eles acabam fazendo o quê? Montando postos de carregamento e deixando ali o usuário dentro de alguma estação de trabalho ou algum lugar que esteja confortável, para ele ficar ali tendo monitoramento, né? Largar a noite inteira dentro de uma garagem, onde a gente vai acabar sobreaquecendo e estressando essa bateria, e aí que começa todo o risco do íons de lítio, tá? É o modo que você está usando ele. Impactos que a gente tem, então, nesses veículos modernos, tá? Como eu sou operadora da NFPA, sou instrutora da NFPA aqui no Brasil, os nossos estudos, a gente acabou não avaliando só normas da NFPA, tá, pessoal? Mas eu trouxe aqui algumas alterações de normas que ocorreram, inclusive, na NFPA, recentemente, justamente por causa desses impactos dos veículos modernos. Foram alteradas normas, que foi a NFPA 88-DA, que ela fala de estrutura de estacionamentos. NFPA 220, pessoal. Eu trouxe um ponto aqui até, que é um dos motivos, e parabenizo de novo ao Corpo de Bombeiros de São Paulo, porque eles soltaram dentro da instrução técnica e dentro das normas do decreto do Corpo de Bombeiro, a utilização de normas da BNT, que é a nossa norma aqui nacional, e também eles mencionaram normas estrangeiras como a NFPA. Isso serve por quê? Nós temos atualização de 3 em 3 anos, coisa que, infelizmente, aqui no Brasil, nós não temos mão de obra para estar fazendo parte de atualização. Eu faço parte da BNT também, mas a gente não consegue a cada 3 anos atualizar. E a indústria está evoluindo muito rápido. Em 2000, por exemplo, em 2004, para quem não é dessa época, mas eu já trabalhava na prevenção e combate a incêndio, talvez aí até o próprio Rogério pode confirmar, reforçar, né, a informação que eu vou falar agora. Antes de 2004, a gente teve um problema na parte de recobrimento do concreto, da parte de estrutura, tá? Então, o recobrimento do aço, ele não tinha no mínimo de 3 centímetros. Então, edificações anteriores a 2004, elas devem ser olhadas com critérios, porque a gente não tinha recobrimento de 3 centímetros, né, para a ferragem. Então, esse tipo de incêndio pode vir a comprometer algum tipo de estruturas existentes, tá? Normas de instalações de sprinkler e também da 855 foram alteradas. O que se alterou? A 88A, perdão. Um minuto.
Perdão, todas essas normas, ela foi falada em relação ao quê? Antes não era obrigada a ter sprinkler em estacionamentos abertos, ou seja, lateral aberta, hoje são. O aumento da taxa de aplicação, antes a gente tinha NFPA 13, sprinklers, riscos do ordinário grupo 1, agora está risco ordinário do grupo 2. Então isso já saiu na norma do bombeiro e parabéns de novo, porque vocês estão atualizando com a indústria mundial. Nós temos aqui também sistemas de detecção, alarme e toda a parte, isso está incluso na 88A, assim como instalações elétricas, que sistemas como a gente fazer o carregamento delas, sistema de transferência, como tem que ser essas instalações, consta nesta norma. Para carregamento elétrico, carro elétrico. Sistema de exaustão, está aqui também no 88A. Se tiver 20% aberto, não precisa, aí demais vai entrar o estudo que o próprio Edson falou agora, tá? Inspeção, teste e manutenção, isso também é obrigatório. Infelizmente, nós não temos norma brasileira para isso ainda, mas a NFPA 25 trabalha nesse tema. Então, em esses locais vão ser obrigatórias de ter uma inspeção, porque não adianta ter o sistema e não ser ali utilizado. Peço concluir, todas as normas, tá, estou só finalizando, todas as normas que a gente está, então, envolvido, são o quê? A norma em relação à regularização elétrica, que vai trabalhar em NFPA 70, importantíssimo, certificação, conforme, inclusive, recomendação das montadoras. A parte de critérios, de onde vai ter essas vagas sendo carregadas, se for para ter internamente, a NFPA 88A, ela não chega a proibir, mas ela solicita tamanhos de vagas maiores. Uma norma que a gente também está analisando, IEC, também já foi comentada, que é para a parte de comunicação nesse carregamento. Tanto a parte de supressão, como ventilação e resistência do material, também já estão sendo abordadas pela norma da NFPA. E aí tem as normas de certificação. Essa é muito importante, que eu gostaria também de falar. Que essa norma aqui, pessoal, é que garante que esses equipamentos vão estar realmente cumprindo todos os requisitos. E sem falar na operação, que a gente, depois do início do incêndio, é recomendado retirar esse veículo do local e levá-lo para uma barreira física, aí é onde entra aquelas barreiras físicas que a gente menciona, pelo menos 15 metros de distanciamento. Nunca usar uma manta ou o que seja nesse momento que tiver fogo, e sim depois que a gente extingue o fogo. Você retire de lá, é para transportar. Então esse entendimento eu acho bom deixar claro, tá? Avanços que a gente vai ter que ter: desenvolvimento de um código, desenvolvimento de padrões, campanhas de conscientização, pesquisa e desenvolvimento contínuo em relação a isso, e as normas nacionais e internacionais de prevenção e combate a incêndio. Não esquecendo sempre da fabricação, armazenamento, transporte, fabricação, ou seja, o ecossistema de toda essa bateria. Porque também nós vamos se enfrentar aqui no Brasil, no futuro, aonde eliminar o descarte dessas baterias. Tá? Inclusive, essa é uma norma que a NFPA está desenvolvendo nesse momento, NFPA 800, que vai trazer todo esse ciclo, inclusive a segurança do trabalhador e resposta de emergência. É isso, pessoal. Professora Débora, agradecemos imensamente toda a colaboração com todos os corpos de bombeiros do país e por ter feito esse resumo de todas as apresentações e mostrar que nós estamos entendendo as tecnologias, entendendo que o nosso trabalho é em cima da edificação como um todo, né, e avaliando os veículos como veículos modernos, e estamos nos preparando para poder oferecer para a sociedade a melhor legislação possível. Isso aqui é um ensaio que foi feito pela Fire Safety Research Institute, que fica, na verdade, o laboratório deles fica na Filadélfia, tá? E é coligado com o UL. Às vezes eles fazem experimento lá em Chicago, na UL, e que eles fizeram, eles provocaram uma falha no sistema de bateria dessa bicicleta, dessa moto elétrica, né, digamos assim, tá? Para que pudesse perceber e fazer ensaios de incêndio, entender o que acontece quando você tem uma falha no sistema, tá? Então vocês vão ver a visão interna, tá? E vocês estão vendo também a visão externa do que está acontecendo. Não é uma sala pequena, eu visitei esse laboratório lá na Filadélfia, eles têm 2 casas exatamente idênticas a essas para fazer ensaio, e o mais importante ainda do que os ensaios propriamente dito, do que a gente consegue visualizar pelo ensaio, pela câmera normal, pela câmera térmica, é o que consegue também mensurar, o que é possível também medir. Tá? Então, isso é que vai nos permitir avançar no conhecimento e ter condições de trazer mais informações e trabalhar com outro ponto que é importante, que é a questão de a gente trabalhar, às vezes, com simulação computacionais. E essas medições,
vão desde, aí tem algumas referências aqui, desde a taxa de liberação de calor, produção de fumaça, o detector de fumaça, a temperatura no sistema de baterias, ou mesmo a temperatura no ambiente, que são todas informações relevantes para que a gente consiga trazer e conseguir trabalhar com o desempenho, entender o que acontece, porque não tem condições de evitar, são coisas que a gente tem que tentar minimizar o problema e tentar resolver o problema da melhor forma possível, entendendo esse problema. E é isso que é importante quando a gente tenta realizar ensaios de desenvolvimento, para que a gente consiga aprender e melhorar. E um exemplo disso é exatamente quando a gente consegue criar ensaios, seja reais ou virtuais ou em escala, tá? Para que a gente consiga medir informações que são extremamente importantes para que a gente possa entender o problema. Seja a temperatura, fluxo de calor, a visualização, como a gente viu naquele ensaio normal e por câmara térmica, entender a velocidade dos gases, taxa de liberação de calor, tempo para detecção, entre outros. Todos esses resultados serão interessantes para que a gente consiga entender o problema e, a partir daí, trabalhar para evitar ou minimizar a consequência desse determinado problema. E se você quiser ver toda a audiência de 3 horas e meia que eu recomendo, eu vou deixar também na descrição e no primeiro comentário do vídeo o link para o vídeo que está no canal da ABVE. E além desse vídeo, eu vou deixar no card a parte integral, ou no caso, a minha fala integral relacionado a essa audiência pública que a BVE, o Corpo de Bombeiros de São Paulo e a Liga Bom promoveram, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo, porque tem muita gente que está aguardando essas informações. Valeu, galera, até mais!